Aos Coríntios, capítulo 5, verso 16 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Amém. Amém. Irmãos, se os cristãos não podem ser sal neste mundo, o cristianismo ele é um engodo, ele é uma falácia, ele é um engano. Muitos cristãos falham nas suas tentativas de dar testemunho da sua fé. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Viver no mundo, mas não viver como o mundo. A chave da fé cristã é a transformação do caráter e da vida. Portanto, nesse sentido, fé é algo prático, fé é ação. Não é apenas um sentimento, mas é ação. E se nós quisermos um reavivamento na igreja, nós devemos considerar seriamente como demonstrar a nossa fé através de ações concretas, práticas. Se quisermos um reavivamento na igreja, devemos considerar seriamente como demonstrar a nossa fé através de ações concretas, ações práticas. E isso requer uma mudança interna que acontece através de duas coisas. Primeiro, um autoexame. Segundo, arrependimento. O conhecimento de Deus, que não produz frutos concretos no caráter e na vida, não é verdadeiro conhecimento de Deus. Nem a verdadeira espiritualidade dos verdadeiros cristãos. Viver a fé significa restaurar a relação entre Deus e as suas criaturas. E isso então nós chamamos de ministério da reconciliação. É a restauração das criaturas corrompidas pelo pecado com Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. O crente, e eu quero dizer todo crente, cada um de nós tem um papel importante nesse processo. O crente, na verdade, ele é a chave do processo de reconciliação. Lá em João capítulo 15, verso 5 diz: sim, eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E tem uma palavra nesse versículo que é uma palavra-chave, que muitas vezes nós nem prestamos atenção. É a palavra muito. O versículo diz, ele não diz assim que produz fruto. Ele diz que produz muito fruto. Irmãos, nós devemos acordar para a necessidade de não apenas produzir fruto, mas de produzir muito fruto.
Pois hoje, infelizmente, a maioria dos crentes produz pouco ou muitos nenhum fruto. Muitos acreditam que por estarem muito ocupados, não têm tempo de se dedicarem à obra de Deus. Não tem tempo para se dedicar às coisas espirituais. Para essas ideias de que tem um Deus que quer o meu tempo. Tem um Deus que quer um compromisso comigo. Que quer mudar a minha vida. Por isso, acreditam que por estarem muito ocupados, eles têm o direito de fazer o mínimo ou quase nada. E dessa forma abandonam a maior responsabilidade que Deus lhes confiou. Da mesma forma que Esaú fez, quando Esaú ele rejeitou o seu direito de primogenitura, trocando apenas por um prato de lentilhas. Nesse entendimento, eu quero trazer a mensagem de hoje sobre o tema: Jesus confia a você, a sua igreja. Jesus confia a você, a sua igreja. Que responsabilidade para nós, hein? Parece até uma afirmação grande demais, impossível de ser compreendida, quiçá, mas essa é a realidade bíblica. Essa é a realidade bíblica das coisas. É isso que a palavra de Deus sempre deixa muito claro para nós. O problema de tudo isso é que nós não queremos assumir essa realidade. Nós não queremos assumir o papel de embaixadores de Deus e de sermos ministros do ministério da reconciliação com Deus. Este é um chamado de todo crente. Todo crente é chamado a um sacerdócio universal. E esse é o chamado do sacerdócio universal. Sermos reconciliadores de pecadores, né? E sermos embaixadores de Deus. O Espírito Santo, ele nos dá essa tarefa. Ele confia em nós. E Jesus, por mais absurdo ou mais incrível que possa parecer, ele confia a mim e a você, temporariamente, a sua igreja, até o dia que ele vai voltar e tomá-la para si. Os crentes de hoje não estão despertados para todo o seu potencial em relação à sua identidade, ao seu papel, ao seu chamado e em como estarem equipados para servir o Senhor. Queridos, uma igreja em que os membros estão dormindo, estão apáticos, desanimados, desacreditados, inevitavelmente se resume a um grupo fraco de pessoas que não pode ajudar o mundo. A igreja, ela existe para fazer diferença na vida das pessoas. A igreja, ela existe para fazer diferença no mundo, para influenciar o mundo. A igreja, ela é o ventre materno, no qual se gera uma nova vida em Cristo, no qual o Espírito Santo desperta novos filhos, novos crentes da família de Deus. A igreja existe para fazer a diferença na vida das pessoas, para ganhar almas para Jesus. A igreja existe para fazer diferença na vida das pessoas, para ganhar almas para Jesus. O despertar do crente, o despertar dos crentes, é o único caminho para a igreja se tornar sal e luz nesses tempos de incertezas, nesses tempos de mentiras. Irmãos, cabe a nós fazer avançar o reino de Deus. É por isso que as palavras-chave desse texto que nós lemos de 2 Coríntios são reconciliação e embaixadores de Cristo. A obediência e o amor a Deus, que sempre afirmamos, eles devem refletir o meu interesse e dedicação para o mundo que Ele criou e para as almas que Ele próprio escolheu antes da fundação do mundo. Devemos fazer discípulos que possam provar que a nossa fé reflete o nosso estilo de vida. Que o nosso estilo de vida reflete a nossa fé. Essa é a única maneira de transformar o projeto de Deus numa realidade na igreja. A igreja viva, ela é templo do Espírito Santo. E todos os crentes então se tornam embaixadores do reino de Deus.
oferecendo sacrifícios espirituais, sacrifícios esses que são agradáveis a Deus. Pensem, irmãos, quão grande é esse papel que temos de sermos embaixadores do Rei dos Reis. A figura de um embaixador, ele é um representante legal de um reino, de um governo, de um país, em uma terra estrangeira. Por exemplo, a Embaixada do Brasil, lá nos Estados Unidos, é território brasileiro. E a pessoa que está lá é representante do governo brasileiro. Todo crente, ele é um embaixador do reino celestial. É o representante de Deus aqui neste mundo. E não deve existir para nós maior alegria, porque não existe maior cargo no mundo, não tem maior papel, não tem maior profissão, não tem maior realização no mundo inteiro do que ser embaixador do Rei dos Reis, do reino celestial de Deus. Não tem nada acima disso, não tem nada acima disso, é impossível, irmãos. Qualquer coisa, qualquer cargo, qualquer status que você tem aqui nessa terra, ele te rebaixa a um nível inferior. Ser o presidente da nação mais poderosa do mundo, ser o homem mais bem sucedido do mundo, ser o melhor pregador do mundo, ser o maior pastor do mundo, não se compara ao chamado de sermos embaixadores do reino de Deus. E ainda que esse chamado nos exija um sacrifício, esse sacrifício não é um sacrifício material, é um sacrifício espiritual. É um sacrifício de oferecer frutos de oração, de louvor, ações de graça e arrependimento. Os crentes receberam um chamado do Senhor, que é o cabeça da igreja, e receberam os dons do Espírito Santo para cumprirem seus papéis como membros do corpo. O Espírito Santo habita em cada um crente. Cada um crente. Tanto nos ministros, tanto nos membros, todos são um sacerdócio santo, que oferecem sacrifícios espirituais com auxílio e com a ajuda do Espírito Santo. E então, pastor, o que é que o senhor está dizendo? O que devo fazer? Irmãos, o mundo conhece a igreja olhando para os crentes. É assim que o mundo conhece a igreja. O mundo não conhece a igreja ou um crente procurando na Bíblia. Não, ele olha para nós. E nesta situação, pensem em quantas pessoas já foram escandalizadas por cristãos que achavam que eram cristãos, que achavam que viviam o verdadeiro cristianismo e não viviam. Quantas pessoas já se afastaram, ficaram tristes e foram machucadas pelo fato de ter conhecido crentes que não eram crentes. O mundo, ele quer ver o cristianismo em você, em mim. O mundo quer saber o que é o cristianismo olhando para a sua vida, olhando para a minha vida. O mundo não tem outra forma de conhecer Jesus a não ser olhando e observando o meu comportamento, o seu comportamento. Observando as tuas escolhas, observando as minhas escolhas, as tuas prioridades, as minhas prioridades. A reforma da igreja depende em grande parte de como os crentes se veem e do que eles pensam de si mesmos. E eu quero te perguntar, você que é crente, como vocês se veem? O que vocês pensam de vocês mesmos em relação a esse papel de embaixador do reino de Deus e ao ministério da reconciliação? Você concorda que esse papel é seu? Que foi o próprio Deus que lhe deu este papel? Como você se vê, como você se acha nesse compromisso com Deus? Por que essas perguntas são importantes? Porque aquilo que os crentes pensam de si mesmos e das suas responsabilidades é o que determina a natureza da igreja. Se é uma igreja ativa ou não, se é uma igreja que ora ou não,
se é uma igreja que evangeliza ou não, se é uma igreja que discipula ou não. O que nós pensamos sobre nós determina o que é a igreja. Uma igreja feita, organizada ao redor daquilo que os crentes pensam de si mesmo. A igreja, ela é o reflexo daquilo que os crentes daquela igreja pensam, como eles se veem. Se os membros de uma igreja se consideram apenas meros convidados, eles então ficarão totalmente tranquilos, confortáveis, satisfeitos com a proteção dos pastores e das lideranças. Porém, esta posição confortável de serem apenas meros convidados, esta é uma posição inadequada para uma igreja que levanta a bandeira do vitorioso Senhor Jesus. Que mudança, irmãos, surpreendente aconteceria na igreja se as pessoas que confessam e professam Jesus como Salvador se identificassem ou quisessem imitar os crentes lá do livro de Atos. A vida do crente se tornaria um campo missionário. Cada conversa, cada ação dele, seria uma oportunidade para compartilhar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo. Tudo o que o crente faz deve ser uma oportunidade para salvar vidas, direta ou indiretamente. Tudo o que um crente faz deve ser uma oportunidade para salvar vidas, quer seja direta ou indiretamente. Os membros deixariam de se ver como independentes, como individuais, e reconheceriam que existem para ajudar uns aos outros como um só corpo. Compreenderão que são membros interdependentes, ou seja, um está ligado ao outro, um depende do outro, que só existem se ajudarem. Isso é o que nós chamamos de koinonia, que significa a comunhão vivida através do compartilhar da palavra no Espírito Santo e do serviço mútuo. Esse tem que ser o modelo de igreja. E aí, irmãos, o resultado é maravilhoso. O resultado é maravilhoso. Os resultados são milagrosos. Cada membro é um ministro chamado e capacitado por Deus. Cada casa é uma igreja em potencial, irmãos. Irmãos, nós não podemos ficar parados enquanto o mundo se perde na falta de um relacionamento com Deus. Nós não podemos ficar parados, apenas olhando, sem fazer nada, e nos enchendo de desculpas. Ah, porque isso, ah, porque aquilo, ah, se fosse assim, ah, se não fosse assim, e nós vamos ficando no ah, porque, se, não, se. Parados, sem fazer nada. Um pastor escreveu certa vez: há um exército de crentes sentados na igreja, esperando para serem colocados em ação. Se pudéssemos descobrir uma fórmula e transformar os participantes regulares no exército, os consumidores em contribuintes, os espectadores em participantes, isso mudaria o mundo. Se aqueles que estão apenas sentados como espectadores fossem transformados em agentes participativos, isso transformaria o mundo. Irmãos, é necessária uma reforma espiritual pessoal. Esse é o primeiro passo. É necessário uma reforma espiritual pessoal em cada um de nós. Primeiro passo que nós temos que dar na nossa vida. Como Jesus fala lá em Lucas, capítulo 6, verso 39 e 42. É necessário que cada um de nós deixe de ser um cego. Peça para Deus entendimento. Peça para Deus que nós possamos andar na luz. Peça para Deus que Ele limpe o nosso interior.
E peça para Deus que Ele nos encha do seu Espírito Santo. Tornar-se discípulo de Jesus significa servi-lo como Rei e Senhor. Significa segui-lo, significa obedecê-lo, significa aprender com Ele. E isso inclui o meu caráter, o seu caráter, o meu caráter, o seu caráter, o meu ministério, o seu ministério. Meus irmãos, que nós desejemos ser como Jesus, viver como Ele viveu. Nós precisamos dessa reforma espiritual pessoal. Nós precisamos ser transformados em testemunhas do Evangelho. Precisamos ser transformados em mestres da verdade. Precisamos ser transformados em médicos que sejam apaixonados em cuidar de pessoas. A pergunta é: estamos na posição de sermos quebrantados, amassados e remodelados à semelhança de Jesus nas mãos do Espírito Santo, assim como barro nas mãos do oleiro? Todos já viram o oleiro fazendo um vaso, né? E ele está lá moldando, de repente não dá certo, ele pega e amassa tudo de novo e começa de novo. Será que ele está nessa posição de nos colocar na mão do Espírito Santo e dizer: molda, se necessário, amassa e remolda? Faça para você mesmo essa pergunta. Avalie-se com essa pergunta. E eu não sei nem qual é a sua resposta que veio na sua cabeça aí. Graças a Deus eu não leio pensamento. Mas, necessariamente, nós precisamos começar com uma reforma espiritual pessoal. E qual, de repente, é o maior obstáculo para esse tipo de reforma pessoal? Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que o esperava. Ele, quem? Jesus. Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele, Jesus, está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Irmãos, o que é que está nos impedindo de correr a corrida que o próprio Deus propôs para nós? O que é que tem te impedido de correr essa corrida? O que é que tem atrapalhado? O verso 1 que nós lemos agora diz que lá fala de duas coisas: todo o peso e o pecado, que constantemente nos rodeia, nos assedia, está sempre aqui ao nosso lado. Eu creio que seja um momento para reflexões, irmãos. Que nós pararmos e refletir. Você é tudo o que quer ser? Você realmente é tudo o que você deseja ser? Como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho, como filha, como marido, como esposa, como trabalhador, como estudante, como crente. Você é tudo o que você desejava ser? O que é que tem afetado a tua vida cristã até agora, até hoje? Quais são os fardos que você tem carregado, ou que você carrega, que tem impedido de você correr a corrida, de ser um discípulo de Cristo? O que é que você carrega nos ombros que está atrasando você? O que é que está impedindo a carreira gloriosa que o próprio Deus propôs para você? Quais são os pecados que estão te impedindo? O que é que tem tirado as tuas energias espirituais?
lembre-se, irmãos, que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas sim fazer o que é certo, fazer o que é santo, negando os nossos desejos vazios e carnais. Nós nunca seremos livres correndo atrás dos nossos próprios desejos. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas é fazer o que é certo, é fazer o que é santo, é obedecer a Deus, é dar muitos frutos no reino de Deus. A verdadeira liberdade é abandonar todo o peso e todo o pecado que impeçam o cumprimento do plano de Deus na minha e na sua vida. Infelizmente, o uso da liberdade, da forma que o mundo entende, na verdade, ele aprisiona as pessoas. Nos tranca numa prisão de pecados. Por isso, é algo muito sério esse ministério da reconciliação do homem com Deus e entre os homens e Deus. E olha que interessante. Deus escolheu que a forma de reconciliar o homem com Deus fosse um homem. Deus não escolheu anjos. Ele escolheu homens para reconciliar homens com Ele. Ele escolheu homens que a Bíblia diz que são como vasos de barro, mas que tem dentro de si um tesouro, tem o Evangelho. Fôssemos você e eu muito além dos nossos pecados, muito além das nossas falhas, das nossas imperfeições, mas capacitados pelo poder do Espírito Santo. Que nós, como igreja, como corpo, fôssemos uma união capacitada para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, você é um embaixador de Deus. Você é o ator desse ministério de reconciliação. O poder das trevas, que permanece imóvel quando alguém não ministra a palavra de Deus, esse poder das trevas se opõe diariamente para nos desafiar, para nos confrontar, para nos atormentar. Ele faz isso com o crente, principalmente aquele crente que se dedica ao ministério da reconciliação, ao ministério da evangelização. Aí você pergunta, mas pastor, o que é preciso então? Abra a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Não precisa abrir, não. 1 Tessalonicenses 1, 5 diz assim: Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Esse versículo aqui nos diz que precisamos de algumas coisas para pregar o Evangelho. Nós precisamos da palavra, e aí nós precisamos de um conhecimento teológico. Não estou dizendo que nós precisamos ir para o seminário, mas precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos estudar essa palavra, precisamos do poder do Espírito Santo, mas há outro ingrediente que é fundamental, que é necessário. O versículo diz palavra, poder e plena convicção. Uma plena certeza que não deixa dúvidas. Plena convicção é uma certeza que não tem dúvidas. Isso então nos ensina que a fé nos ensina a trabalhar. O amor motiva o esforço. A esperança em Jesus traz perseverança. E o trabalho, a plena convicção que produz frutos. Mas não apenas frutos, muitos frutos. Irmãos, o Evangelho não é o pastor da igreja. O Evangelho não é a igreja. O Evangelho é Jesus. Ele é o Evangelho. Conhecer o Evangelho é conhecer Jesus. Quem Ele é. O que Ele fez por nós. E assim devemos nos apresentar a Jesus. E devemos apresentar Jesus aos perdidos com a plena certeza, sem nenhuma dúvida.
A palavra é o único instrumento que levará os perdidos a Jesus. Os pecadores à conversão através do poder do Espírito Santo. Anuncie e testemunhe Cristo sendo seu representante, sendo seu embaixador, exaltando-o em seu caráter, exaltando-o em seu estilo de vida. Anuncie Jesus, abra sua boca, fale dele. O poder vem de Deus. Devemos sempre anunciar na expectativa, na certeza, numa esperança que Ele se manifestará. Porque sem o Senhor nada acontece, mas com Ele tudo pode acontecer. O Espírito Santo foi enviado para nos ajudar na nossa missão. É Ele quem convence as pessoas. Não cabe a mim nem a você convencer ninguém. Cabe a você e a mim anunciar com plena convicção no poder do Espírito Santo e através da palavra. Eu posso até convencer alguém que é pecador, mas somente o Espírito Santo de Deus pode convencer de que precisa de um Salvador. Os instrumentos de Deus, os instrumentos do Evangelho, a palavra, o poder, o Espírito Santo foram oferecidos por Deus aos seus embaixadores, aos seus ministros da reconciliação. E esses instrumentos foram oferecidos para que fosse proclamada a salvação numa terra estrangeira, muitas vezes agressivas, onde nós somos perseguidos, muitas vezes maltratados, quiçá até mortos, por justamente pregar esse evangelho da reconciliação. Mas ainda assim, o que é essa plena convicção? O que é que significa isso? Essa plena certeza é a certeza íntima do coração. E eu disse certeza íntima. É algo profundo de que você foi escolhido para esse propósito. É uma certeza de que você está no lugar certo, no momento certo, na hora certa para fazer a vontade de Deus. Ser o embaixador do Rei dos Reis, levando a sua mensagem de salvação, é ter essa plena convicção, é ter essa plena certeza. E isso fará toda a diferença. Porque você vai anunciar com convicção, sem dúvidas. E aí daí surge uma pergunta. Você tem plena convicção de que está sendo e será usado por Ele para cumprir a missão para a qual Ele próprio escolheu você? Você tem certeza disso? Que você foi escolhido para ser ministro da reconciliação e para ser embaixador do reino de Deus? Você tem essa certeza? Porque as ferramentas, irmãos, estão à disposição. Mas sem o seu interesse, são inúteis. Não acontecerá nada. É como se eu tivesse um carrinho de mão ali, cheio de ferramentas para fazer um reboco. Mas se eu não for lá e usar, vai ficar lá. Não vai fazer tudo sozinho. Quem irá usá-las? Quem irá usar as ferramentas que Deus colocou à disposição para nós? Ouça bem, irmão. A sua convicção é um talento que o Senhor coloca à sua disposição, mas para ser multiplicado. Não é para você guardar, não, numa caixinha 7 chaves. Mas é para ser multiplicado. Multiplique esse talento, irmãos. Dê muitos frutos. Ganhe vidas para Jesus. Faça discípulos. Ajude a crescer o reino de Deus. Seja um embaixador e assuma o seu ministério de reconciliação, porque isso é glorioso aos olhos de Deus. É glorioso. E também tem outro detalhe, que é fundamental para mim e é fundamental para você. A sua e a minha felicidade, a sua e a minha alegria está em cumprir, em exercer esses papéis
para a qual nós somos chamados. Você será feliz, junto com lutas, amarguras, desafios, aflições, um pacote inteiro de provas, de dificuldades, mas nesse pacote também tem verdadeira alegria e tem verdadeira felicidade. Irmãos, eu gostaria que você soubesse que você pode fazer a diferença na vida eterna de uma pessoa. Você pode fazer a diferença na vida eterna de uma pessoa. Você pode perguntar como? O que é que devo fazer? Porque, pastor, são muitas palavras. São muitos conceitos. Isso é muita coisa para a minha cabeça. Se tivesse uma palavra, de repente uma mensagem mais prática, mais clara. Se é isso que você quer, eis aí uma palavra prática, uma palavra clara. Convida. 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 Convida para vir à igreja. Convida para ouvir o evangelho. Convida para ir na tua casa. Convida para o culto. Convida para a reunião de oração. Convida para o encontro de mulheres. Convida para o pequeno grupo. Convida para o seu aniversário. Convida amigos. Convida colegas de escola, de trabalho, parentes. Convida. Esse é o meu papel. Esse é o seu papel. Convida seus parentes. Convida. Quem que você convidou para estar aqui nessa noite hoje? Quem você convidou para estar aqui nessa noite hoje? A vida do embaixador do reino se resume em perguntar-se todos os dias duas perguntas, duas coisas. Primeira, estou desenvolvendo um caráter no modelo de Jesus? Cada dia me pareço mais com Jesus? Segunda pergunta, aceito o meu chamado de crente missionário? Porque se você quer ser o embaixador do reino de Deus, se você quer ser o embaixador do evangelho, um ministro da reconciliação, você precisa fazer todo dia essa pergunta para você. Estou desenvolvendo um caráter parecido com Cristo, cada dia eu pareço mais com Cristo. Aceito o meu chamado de crente, de missionário? Concluindo, irmãos, eu quero dizer que existe uma boa notícia. A boa notícia é que Deus tem objetivos que para você, que excedem em muito as suas expectativas e seus objetivos. Ele quer te dar uma vida abundante. Ele deseja transformar você. Deseja curá-lo nas áreas que você nem conhece ainda. Por isso, esteja pronto e aberto às coisas que Ele deseja revelar sobre você, para você. Deus quer revelar algo dele para você. Ele não vai dizer para outro, vou dizer para você não. Ele quer revelar para você mesmo. Ele irá te surpreender, irmãos. Ele irá te surpreender atendendo às suas orações, muito além do que você imagina e espera. Peça para Deus para Ele trabalhar de forma sobrenatural em sua vida. Peça para Ele renová-lo, para Ele enchê-lo do Espírito Santo. Irmãos, não são métodos que farão a diferença, mas sim pessoas. São pessoas que fazem a diferença. Não são métodos, são pessoas que fazem a diferença. A verdade é que Deus deseja ter um encontro pessoal, íntimo e verdadeiro comigo e com você. Deus deseja entregar para você esses papéis de embaixador e ministro da reconciliação. E que você possa exercer esses papéis com palavra, com o poder do Espírito Santo, mas em plena convicção, com determinação, intencionalmente, planejando, convidando. Convida, irmão. Convida. Convida, irmão. Essa é sua e minha responsabilidade. Essa é minha e sua responsabilidade.
preparar nossos corações e esperar que Deus fará grandes coisas e nos fará participar dessas grandes coisas. E tudo mais que Ele quiser, Ele fará. Tudo mais que Ele quiser, Ele fará. Deus tem planos de bênçãos e paz para a sua vida. Desde a sua concepção, lá no ventre da sua mãe, Deus preparou um plano perfeito para você. Deus não descarta nada da minha vida, nem da tua vida. Ele usa tudo. Tudo que nós já passamos até aqui, tudo que nós já vivemos até aqui, os desertos, as dificuldades, os momentos de tristezas, as alegrias, os sucessos, os resultados, os objetivos alcançados, tudo faz parte do plano glorioso de Deus para a minha e para a tua vida. Tudo. Ele tem planos de felicidade para nós. Ele tem planos maravilhosos para nós. Ele está preparando você para o plano dele. Irmãos, digam para Deus o que você espera. Peçam a Deus para Ele começar um trabalho específico em você. Na área específica da sua vida. Peça para Ele começar esse trabalho na sua vida. Crie uma expectativa do que você quer que Deus faça com você. E Ele, com certeza absoluta, irá te ouvir. E não só irá te ouvir, mas Ele vai te responder. Que o Senhor nos abençoe. E a Ele, então, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor.